Graça e paz do Senhor Jesus, dia abençoado, que o seu dia seja muito renovado com a palavra de Deus, é o desejo do meu coração. Eu quero, antes de tudo, dizer a você que nós estamos aqui na Quinta Assembleia de Deus, no domingo às 9 horas pela manhã, no culto da palavra, um momento muito especial, onde terá também a formatura do departamento infantil, será um momento assim especial. Venha estar conosco também às 18 horas e 30 minutos, onde estaremos celebrando a Deus nesse segundo domingo desse mês de junho. A palavra de Deus nos diz assim, em Isaías 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui nós temos uma comparação sendo feita por Deus em relação ao céu e a terra, em relação aos caminhos dele e os nossos caminhos, em relação aos pensamentos dele e os nossos pensamentos. Deus está trazendo aqui, numa palavra mais técnica, uma símile, várias comparações, onde nós podemos entender que nós estamos sujeitos àquilo que é o maior, aquilo que está acima de nós. E isso é importante porque Deus está trazendo o povo de Israel a esse entendimento de que Ele está acima de todas as coisas. E esse estar acima é um acima de bondade, de misericórdia, de graça. Porque muitas vezes nós temos tantos pensamentos, tantos caminhos, tantas condições que estão niveladas a um plano do pecado, a um plano da terra, a um plano rasteiro, vamos dizer assim. Mas Deus, acima de todas as coisas, independente disto, Ele tem planos maravilhosos, pensamentos maravilhosos. Ele está acima, com um pensamento de amor, com um pensamento de construção, de elevação, de um plano de salvação que nos eleva a cada dia. Isso é muito importante. Mas eu quero falar e pontuar algo que aqui no Antigo Testamento o Senhor está falando sobre caminho. Ele tem um caminho maior acima dos nossos caminhos. Mas olha só, quando chega no Novo Testamento, nós estamos no Antigo Testamento, Deus falando isso, mas quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus se apresenta e diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí Ele nos traz para o caminho. Inclusive, em Atos está registrado de que o cristianismo ele era chamado como o caminho, a seita do caminho. Isso, olha só, nós estamos em um tempo em que nós vivemos o próprio caminho. Não estamos andando apenas no caminho que é Jesus, mas vivemos a Jesus. Essa é a chance que Deus nos deu, esta é a oportunidade que Deus nos deu, e essa oportunidade é agora. Esse tempo é agora de viver Jesus, de andar em Jesus, de andar com Jesus, de estar no caminho mais elevado que todos os caminhos. Jesus é o caminho mais elevado que todos os caminhos da terra. E essa é a condição primeira, é uma condição primaz, é uma condição maravilhosa que Deus te concede, que Deus me concede a todo ser humano que se aproxima dele pela fé. Trazer isso à mente, trazer isso ao nosso entendimento é muito importante e é sublime por demais as nossas vidas. Podemos entender e viver isso. Qual tem sido a sua escolha? Você tem andado no caminho, tem vivido o caminho, tem vivido a Jesus? Se não, o tempo é hoje. O tempo é de se aproximar pela fé do Senhor Jesus Cristo e viver Jesus e andar neste caminho que está acima de todos os nossos caminhos. Mas olha só o grau de elevação que Ele nos traz, de vivermos este caminho que está acima de todos os caminhos. Isso é importante demais. Essa simples meditação, que ela faça diferença na sua vida hoje.
se você já está vivendo Jesus, já está andando e vivendo o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, que você seja renovado nesse propósito, que sejamos renovados em Cristo Jesus e que esse dia seja um dia produtivo, maravilhoso, com isso à nossa frente, com este pensamento à nossa frente, que nós vivemos este caminho mais elevado. Porém, reafirmo, se você ainda não está vivendo isso, não tem certeza disso, se aproxime pela fé e comece a viver isso. É simples, é só aceitar aquilo que Ele diz na sua palavra e começar a viver. É simples assim. E aí o poder que liberta vai acontecendo. Interessante que a Bíblia, ela é o poder de Deus. E só experimenta esse poder quem vai além da letra, quem vai além deste livro que está escrito. Olha só, como ir além desse livro que está escrito? É absorvê-lo pela fé, é crer no que esta palavra diz. E aí se manifesta o poder, a explosão. Por isso a Bíblia diz que a palavra, o Evangelho é o dínamos, é o poder. E dínamos, vem a palavra dinamite, explosão. É o poder que acontece transformador do Evangelho a partir do momento que andamos por fé, a partir do momento que nós tomamos posse por fé desta palavra. O poder acontece, a transformação acontece. Então é simples assim, é crer e começar a caminhar em Jesus. E aí esse poder começa a se manifestar, a transformação começa a acontecer. Isso é importante porque isso acontece em meio ao povo de Deus. Por isso é importante estar na casa de oração e ser igreja do Senhor Jesus Cristo na casa de oração. Isso quer dizer unidade, complemento, andar junto, ser pastoreado. Há tantas falas pelas mídias sociais de que nós podemos ser igreja sozinho no nosso lar em casa. De fato, na individualidade somos, em família de fato somos e é preciso ser. Mas quantas famílias só um serve ao Senhor e talvez nunca servirão ao Senhor os demais? Só aquela pessoa servirá ao Senhor e será a igreja. Então, é importante que ele seja, ainda que só, igreja naquele lugar e santifique e abençoe os outros que estão no seu lar, mas nunca serão na individualidade à parte do corpo. Nunca conseguirão ser sozinhos em casa cristãos sem estar na casa de oração. Então não podemos cair nessa balela, nessa conversa fiada que dizem por aí. Você pode ser cristão na sua individualidade somente em casa. Deixa as igrejas, os nomes, a religião, a religiosidade. Devemos ter cuidado com isso. Devemos ter o entendimento que viver a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar o coração da corrupção do mundo, refrear a língua do mal. Essa é a verdadeira religião que está aqui escrita em Tiago, no capítulo 1, se não me engano, ou capítulo 2. Mas o importante é que essa religião seja vivida na unidade, onde a própria Bíblia nos ensina o corpo, onde nós discernimos o corpo, na ceia do Senhor, no pão e no cálice. É onde nós podemos amar o errante, é onde nós podemos crescer junto, é onde nós mesmos, sendo errantes, melhorarmos a nossa vida na unidade e no apacentar, no receber o apacentar através de um pastoreio. Isso é importante. Isso é vida cristã e precisamos estar atentos a isso. Vivendo o caminho, andando no caminho e estando nesse acima de todas as coisas que é o Senhor Jesus Cristo, o próprio caminho que tem, olha aí, como diz o Senhor na sua palavra, os meus caminhos são mais altos do que os caminhos da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ele nos traz a isso e essa é a oportunidade hoje de viver Jesus, de viver o caminho. Que Deus abençoe a sua vida, já estando no caminho ou ainda não estando, que possamos viver essa fé e estarmos juntos diante do Senhor sempre. Que Deus te abençoe até o próximo momento de estarmos meditando na palavra de Deus.